Hoje iniciaremos o capítulo 6 de Gênesis. Esse capítulo, junto com os 4 subsequentes, nos convida a nos deleitar na história de Noé. Mas antes de falarmos de arca, de chuva, de recomeço, não há como ignorar os 8 primeiros versículos desse capítulo aqui, desse texto. Aqui a Bíblia responde a 2 perguntas fundamentais. Por que Deus decidiu destruir o mundo com água? E por que Noé foi o escolhido para essa missão tão importante? Não é possível esgotar tudo isso em um único vídeo, então vou te pedir paciência e hoje nós vamos por partes. Vamos permitir que o próprio texto e o Espírito Santo nos conduza. E também gostaria que os irmãos acompanhassem todos esses estudos usando a sua Bíblia para acompanhar. Esse vídeo é para te ajudar a melhorar o seu entendimento na palavra e para te ajudar nos seus momentos com Deus, nos seus devocionais, e não para substituí-los. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo de número 6. O texto começa dizendo que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e que nasceram filhas aos homens. E então lemos uma frase que sempre gerou muitas perguntas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e também que a tomaram para si mulheres de todas as que eles escolheram. A Bíblia ela não entra em muitos detalhes aqui nesse texto, porque o foco não está exatamente em quem eram esses filhos de Deus, mas no que aconteceu no coração humano. Esse é um texto antigo, é um texto profundo que exige muito cuidado na sua interpretação. Biblicamente, há 2 interpretações possíveis. Esses filhos de Deus poderiam ser líderes, juízes ou homens com autoridade espiritual, ou uma linhagem piedosa que estava se misturando com uma linhagem corrompida e pecaminosa. Em ambas essas leituras e interpretações, o problema não é o casamento, o problema é a quebra de limites espirituais. Quando o sagrado ele perde fronteiras e ultrapassa limites, o caminho inevitavelmente segue em direção ao caos, e é o que nós vamos ver no texto. O texto diz que eles viram que aquelas mulheres eram formosas. O critério deixou de ser Deus e passou a ser o desejo. E aqui aprendemos algo muito sério. Quando nós escolhemos com os olhos e não com o discernimento, o preço sempre costuma ser alto demais. O versículo 3 vai dizer que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Deus está dizendo. Esse é um dos versos mais sérios de toda a Bíblia. Porque Deus não está dizendo que ele desistiu do homem. Ele está dizendo que o homem não poderá viver eternamente resistindo ao seu espírito. Deus é paciente, mas a paciência divina tem propósito e também tem limite. E esse limite é a sua santidade. A paciência de Deus não é permissão para uma vida de corrupção infinita. Deus avisa antes de julgar, mas chega um ponto em que o aviso vira silêncio e então ele simplesmente age. A Bíblia menciona gigantes aqui, mas não se detém em explicações, porque o foco do texto não é o extraordinário, é o coração humano. Muitas vezes o erro está em tentar decifrar quem eram esses gigantes e esquecer o restante do texto, a multiplicação da maldade e a intenção contínua e corrompida do coração do homem. Esse é o diagnóstico de Deus aqui. Eles pensavam, tinham intenções e motivações, tudo continuamente mal. Não se tratava de um erro ocasional, era uma cultura de corrupção. E não é sobre pecados isolados, é sobre normalizar aquilo que Deus chama de desvio. Tudo o que o homem fazia era se afastar de Deus continuamente, todos os dias. E esse é o cenário que prepara o verso mais profundo do texto, Gênesis 6:6. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem
e isso lhe pesou no coração. Aqui nós precisamos parar, respirar e ler com reverência. Porque a Bíblia também afirma que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que acontece aqui? A resposta está na linguagem que o texto usa. A Bíblia, em alguns momentos, utiliza o que chamamos de linguagem antropopática. Ela atribui sentimentos humanos a Deus, não para dizer que ele muda, mas para que nós consigamos compreender o seu coração. Textos como esse só podem ser bem compreendidos quando observam o contexto, o histórico literário da Bíblia. E é exatamente isso que eu ensino de forma prática e acessível no meu material de estudo, na apostila que eu preparei com tanto carinho para você. Se você desejar aprofundar o seu conhecimento e entendimento da palavra, caminhe comigo e adquira já a sua. O link está na Bíblia. Voltando para a palavra. A palavra hebraica usada aqui é Nasham. Ela não significa arrependimento por erro. Ela significa profunda tristeza, pesar, dor interior. Deus não está dizendo eu errei ao criar o homem, ou muito menos eu não sabia que isso iria acontecer. Pelo contrário, Deus está revelando aqui, eu sofro pelo que o homem se tornou. É como um pai que vê o seu filho se perder, ou uma mãe. Ela não se arrepende por ter gerado aquele filho, mas pelo que o filho escolheu se tornar. O texto diz que isso pesou no coração de Deus. O Criador sente, o céu sofre, porque o pecado não é indiferente a Deus. Então, Deus anuncia o juízo. Mas perceba, o juízo não nasce de uma ira descontrolada, nasce de uma santidade ferida. Deus não destrói com prazer, ele age porque o seu amor e santidade caminham juntos. Nós não podemos apenas querer de Deus o seu amor, pois a sua justiça e a sua santidade operam na mesma medida. Deus salva porque ele ama. Deus julga porque ele é justo. E Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Nenhum atributo invalida o outro. E quem tenta fragmentar Deus em atributos acaba criando um Deus menor, moldado à sua própria conveniência, e não o Criador revelado nas Escrituras. O amor sem justiça vira permissividade. A justiça sem amor vira condenação. Mas em Deus, amor, justiça e santidade caminham juntos, porque Ele é perfeito em tudo que é. E então, em meio a esse cenário, o texto declara: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo de número 8. Antes da arca, antes da chuva, antes do recomeço, houve graça. Noé não achou um projeto, não achou um plano, Noé achou graça. Isso nos ensina algo muito poderoso. Deus não reinicia a história sem antes revelar a sua redenção. Se o Senhor nos der graça, amanhã nós vamos continuar a caminhar por esse capítulo tão profundo, que revela não apenas o juízo de Deus, mas também o seu coração. Até amanhã, que Deus te abençoe.